Oi, turma, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Vamos lá? Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Nós vamos trabalhar com a apostila Objetivo número 3, tá bom? Então, a gente vai ver o que nós vamos fazer em língua portuguesa. Olha só, lá na página 301 e 302, a gente vai continuar essa sequência aí dos heróis, né? Vida de herói. Então, olha só, é a historinha do Calvin e Haroldo. Então, olha só, essas historinhas deles são super legais. Então, você vai assistir, vai ver a historinha, vai ler certinho e depois você vai responder aqui, ó, na letra A, de acordo com a incrível imaginação do Calvin, quem é o herói dessa história? E quem é o vilão? Então, vocês têm que responder isso. E na página seguinte, qual foi a missão que esse herói concluiu com bravura? Porque então na imaginação dele, aí tinha um herói, estava se passando uma história, e qual foi a missão que ele cumpriu? Depois você vai olhar lá no quarto quadrinho da historinha para saber se a expressão facial, né, o rosto dele estava mostrando o quê? O que ele estava sentindo? Se você olhar na expressão facial de uma pessoa, você sabe se ela tá brava, se ela tá triste, se ela tá chateada, dá para perceber, né? Então, pelo desenho lá, será que ele estava desapontado, ele estava determinado ou ele estava derrotado? E aí depois você vai responder embaixo aí, o que foi, qual foi o detalhe que você viu para descobrir essa resposta, tá bom? Na 3, tá falando de onomatopeia. A onomatopeia são esses desenhinhos que representam os sons. Quando a gente está lendo um gibi ou uma história em quadrinho, ele não tem som. O som fica por conta da nossa imaginação. Então, quando você vê, por exemplo, um bum, você sabe o que? É uma explosão, né? Aquele desenho, bum. Esse desenho aí, da número 3, o que é que ele está representando? Que som que é? Do que aconteceu para ter esse som aí, com essa onomatopeia? É isso. E na 4, na imaginação do Calvin, essa história se passa no espaço sideral, né? No espaço. Mas, na realidade, onde o garoto estava o tempo todo? Então, aonde que ele estava? Porque, na verdade, ele estava imaginando que ele estava no espaço, lá numa aventura. Mas, na realidade, onde é que ele estava? Isso é a nossa atividade de português de hoje. Vamos ver matemática? Então, matemática, a gente vai falar sobre probabilidade e estatística. Probabilidade mostra as possibilidades de números e a estatística fala de dados. Quantas vezes uma pessoa visitou um lugar, quantos visitantes teve no zoológico, por exemplo. Isso é uma estatística. Quantas pessoas moram no município? Tudo isso é estatística, tá? E a gente vê muito isso aonde? Nas tabelas, que é onde a gente organiza esses dados, e no gráfico, que é um modo da gente olhar e já bater o olho e já saber mais ou menos, né? Então, nós vamos na página 427, 428 e 429 da apostila 3, tá bom? Então, vamos lá. Página 427, coloca a data aqui do lado, não esquece, hein? Então, olha só, aqui tem uma situação do professor Vicente com os seus alunos. Ele pediu que cada aluno fizesse uma pesquisa com familiares e amigos para descobrir, entre os 10 esportes selecionados na sala de aula, qual era o favorito. Então, assim, desses 10, eles escolheram esses 4 aí. Então, olha só, veja abaixo os dados da pesquisa realizada por Vitor em seu prédio com 100 moradores. Então, ele entrevistou 100 pessoas. Só o que acontece? Aqui você sabe que futebol foi 45, ó, natação foi 18, judô foi 17 e vôlei. Quantas pessoas será que votaram, né, que escolheram vôlei? Como que a gente vai descobrir isso? Simples.
ele não entrevistou 100 pessoas? Então você pega 45 mais 18 mais 17, não vai chegar no 100, vai dar uma quantidade. Você pega isso, até chegar no 100 é o tanto de pessoas que provavelmente votou em vôlei, certo? Aí agora a gente vai fazer o gráfico na página seguinte. Olha só, então o gráfico aqui nessa parte horizontal tem o número de pessoas entrevistadas. E lá embaixo, né, os esportes pesquisados. Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai pintar. Cada quadradinho desse daí é um voto. Então, você vai lá olhar futebol. Quantos votos teve futebol? Você vai pintar quantos quadradinhos foram os votos do futebol. Natação, a mesma coisa. E aí, então, você construiu um gráfico. E para terminar, você vai responder essas perguntas que estão relacionadas ao gráfico. Qual o esporte que teve a maior quantidade de votos? E qual a diferença de votos entre o mais votado e o menos votado? Né? Quantas pessoas votaram no vôlei? E explique como você fez para calcular essa quantidade de votos, né? Como que você sabe a quantidade de pessoas que votou em vôlei? O que você fez para descobrir? A professora Linguaruda já até falou lá no começo, né? Mas tudo bem. Olha, qual esporte teria 34 votos caso tivesse o dobro de votos? Caso tivesse, não tem. Então, assim, se eu tenho um esporte que teve 10 votos, caso ele tivesse o dobro, seria 20. Então, assim, se ele tivesse o dobro, ele teria 34. Como ele não tem o dobro, eu preciso descobrir qual que é o contrário do dobro? Metade. Toda vez que eu falo de dobro, eu lembro de 2. Então, assim, se eu pegar 34 e dividir por 2, eu descubro qual é a metade. Aí eu descubro de qual esporte a gente está falando. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. E qual esporte teria 54 votos caso tivesse o triplo de votos? Triplo a gente pensa em 3. Então, se você fizer 54 dividido por 3, você vai descobrir de qual esporte aí que a gente está falando, tá bom? Matemática é só isso. Agora a gente vai ver qual é a próxima atividade. Pensou que tinha acabado, hein? Hoje a professora tá cheia de gás. Vamos lá. Geografia, conservação e degradação da natureza. O que é degradação? Conservação todo mundo sabe. Degradação é a destruição. Então a gente tem que prestar atenção nos nossos atos pra gente cuidar bem da natureza, porque alguém aí consegue viver sem a natureza? Sem os recursos naturais? Lembra que a gente estudou que tem recurso natural que é só a natureza que pode fazer, que o homem não consegue fazer? Então a gente tem que começar a cuidar. A gente vai falar sobre pegada ecológica. O que é pegada? Um rastrinho, né? O rastro, né? Será que a tua pegadinha, ela tá pequenininha na natureza? Porque se ela tiver pequenininha, ela não tá atrapalhando a natureza, não tá estragando. Se ela tiver mais ou menos, já tá começando aí a ter que tomar cuidado. Agora, se essa pegada tiver grandona, vai estar atrapalhando a natureza. Então, hoje a gente vai fazer um teste para saber como que tá a pegada ecológica. Então, vamos lá. Aqui na página 82, tá falando que a pegada ecológica é a qualificação do planeta em suportar as atividades. Até quando que o nosso planeta vai aguentar as nossas artes, né? Então, olha, eu pintei aí colorido para você ver, essas partes são que você deve prestar mais atenção, tá bom? Então, depois que você fez isso, a gente vai fazer um teste nessas páginas seguintes aqui. Olha só, saiba a sua pegada ecológica. Quantos planetas Terra são necessários para sustentar o seu estilo de vida? Será que só um planeta dá? Porque se a gente destruir, mas depois tem outro? Então, você vai respondendo e aí você vai circulando qual é
o seu estilo de vida. Então, por exemplo, aqui, ó, com que frequência você come carne vermelha? Uma porção é igual a 70 gramas, que é como se fosse 2 fatias de presunto. Então, quantas vezes você come carne vermelha? Nunca. Poucas vezes, 3 porções por semana. Então, você come carne vermelha 3 vezes por semana, ou uma por dia, ou uma no almoço, uma no lanche, outra na janta, ou sempre 2 ou mais porções no almoço, no lanche, no jantar, sempre você está comendo carne. O que a carne vermelha tem a ver com ecologia, professora? Você tá ficando louca? Não, gente. Quanto mais carne vermelha você come, mais animais precisam morrer para você se alimentar. E quanto mais animais morrem, mais animais precisam ser produzidos, ser criados. E esses animais precisam do quê? Precisam de pasto. E para ter pasto, o que os fazendeiros fazem? Derrubam árvores. Tá vendo? Onde que chega? Às vezes você fala assim, acha que um bife que eu como vai fazer a diferença? Faz. Então, a gente tem que começar a pensar. Então, você vai fazer isso, você vai responder essas perguntas até o final. Quando acabar tudo, você vai somar a pontuação aqui, ó. Então, lá na A, se você, na número 1, na pergunta número 1, você escolheu A, vale 5 pontos. Se você escolheu B, vale 5. Se você escolheu C, vale 4. Se você escolheu D, vale 1. E se você escolheu E, vale 0. Então, você vai somar. Então, você vai ver quantos pontos você fez em cada pergunta. E aí, você coloca esse resultado aqui, ó, tá? Aí, depois, então, você vai ver. Se você fez de 50 a 70 pontos, é uma pegada bacana. Se você fez de 35 até 49, é uma pegada moderada. E se você fez de menos de 35 pontos, tá na hora de começar a mudar os seus hábitos. Então, você vai fazer e depois você vai mandar foto dessa página para mim com o resultado das suas perguntas. Tá joia? Combinado? Agora sim, né? Agora já deu, ó. Chega por hoje, né? Então, pessoal, até amanhã na hora da correção. Beijos e bons estudos!